Olá, sejam muito bem-vindos a este pequeno e humilde canal, onde nós temos aqui a grande alegria de ajudar as pessoas como unir a espiritualidade com as nossas emoções, como estar equilibrado emocionalmente. Para você que não me conhece, me chamo Alain Moraes. Há mais de 20 anos, sempre aconselhando pessoas através da espiritualidade e agora me formando em psicanálise, porque eu acredito que mente e espírito deve estar bem alinhado para um bom desenvolvimento espiritual. E olha, você sabia que a ciência ela chegou à conclusão através de estudos que a espiritualidade ela tem sido fundamental no tratamento contra ansiedade, contra transtornos, depressão, contra a inquietação da alma, contra os barulhos da alma. Foi detectado que quando a pessoa ela exerce a espiritualidade, ela exerce a sua fé, ela consegue alcançar bons resultados na sua vida espiritual. Bom, e eu quero falar um pouco hoje então sobre a ansiedade. Quero falar sobre a ansiedade. Eu tenho um vídeo aqui que também fala um pouco da ansiedade, de como ser menos ansioso. Depois, terminando esse vídeo, você vai lá e você entra para você poder encontrar respostas, para poder ajudar você a equilibrar o seu emocional, ok? Hoje eu quero falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade. Entenda o seguinte, não há nenhum problema em ser ansioso. Não há nenhum problema ser ansioso. É até natural quando nós estamos ansiosos. Por exemplo, quando nós temos alguma novidade, quando a gente está diante de um novo desafio, tudo isso para a gente é muito novo. E o novo, ele traz essa ansiedade, Essa afobação de querer saber como é que vai acontecer, como é que as coisas vão acontecer. É natural da alma. A alma, naturalmente, ela produz essa ansiedade, até porque para poder nos acalmar do estresse. Então, quando há um equilíbrio emocional, a ansiedade é até normal. Diante de novos desafios, diante de novas ideias, é até normal. O problema é quando a ansiedade ela se torna um transtorno. Há uma preocupação excessiva, há um medo excessivo, há muitos pensamentos negativos, o desespero, como é que vai ser o amanhã, e entre coisas mais que nós vamos desenrolando aqui, e nós vamos tentar, de alguma forma, ajudar você a ser menos ansioso e equilibrar as suas emoções. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente poder falar um pouco sobre o transtorno de ansiedade. Então, o transtorno de ansiedade, ele causa sofrimento por coisas antecipadas, ele traz pensamentos negativos, um monte de pensamentos negativos. O transtorno de ansiedade traz muito pensamentos negativos, inclusive com imagens na mente. Sabe quando você está parado assim e normalmente vem aqui no seu pensamento aquela imagem de um acidente, de uma doença, de perder o emprego, de perder a família? Sabe, a mente ela vai projetando aqueles pensamentos negativos onde leva a pessoa à ansiedade, onde leva a pessoa ao desespero. Em alguns casos, quando isso se torna até um transtorno, a pessoa entra em depressão, síndrome do pânico e por aí vai. O transtorno de ansiedade, em alguns casos, ele também pode colocar dores no corpo, feridas no corpo. Eu não sou médico, mas estudando como psicanalista, nós estudamos e através de exemplos de outros psicanalistas que atenderam pessoas com feridinhas,
dores no corpo, eles constataram que depois que as pessoas trataram a ansiedade, esses sintomas acabaram desaparecendo do corpo dessas pessoas. Então, certas dores no corpo, é bom deixar bem explicado, certas dores no corpo pode ser sim a causa de uma ansiedade. Aí só passando com o médico, passando com um profissional também da área emocional para que você possa chegar ao diagnóstico. Medo exagerado, aquela sensação ruim de que algo ruim vai acontecer e entre outras coisas mais. Então, o problema do transtorno de ansiedade, ele gera uma antecipação das coisas e principalmente coisas ruins, sensação de medo, sensação de perder as coisas, uma preocupação exagerada e entre outras coisas mais. Certo? Entenda o seguinte, a mente e o espírito, elas têm que estar alinhados para poder ajudar você nessa ansiedade, nessa angústia. Então, como ser menos ansioso? Como ter controle sobre o transtorno de ansiedade? Então, em alguns casos, você vai ter que a pessoa terá que passar com um profissional para ele fazer uma investigação do que está causando essa ansiedade. Existem raízes que estão levando a pessoa a ficar ansiosa. Na psicanálise nós entendemos que desejos reprimidos, traumas, experiências negativas ou qualquer coisa dessa natureza acaba sendo escondido lá na mente humana, lá no intelecto. Acaba sendo escondido lá no inconsciente. E aí diante de uma situação, os gatilhos eles são despertados. E as pessoas acabam então a ansiedade acaba então se manifestando. Mas eu queria convidar você a fazer uma oração. Porque a ciência ela descobriu, como eu falei no início, que meditação e oração ajuda muito no bem-estar mental. E eu gostaria que você meditasse comigo. Esse texto que está em Mateus, olha só o que diz o livro de sabedoria, Mateus 6:25. Portanto vos afirmo, não andes preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haves de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haves de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então aqui o Senhor Jesus, ele disse, olha, não fica preocupado com o alimento, não fica preocupado com o que você vai comer, porque a vida é mais importante do que tudo isso. Aí ele fala assim, contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Nós não temos mais valor do que as aves, do que os animais? Então, o Senhor Jesus ele nos ensinou o seguinte, olha, não ande preocupado. O que é a preocupação? Entenda o seguinte, essa preocupação aqui que ele se refere é uma preocupação fora do comum, fora do normal. É normal que você tenha uma preocupação com o filho, com o seu trabalho, com a sua vida. Mas quando a pessoa tem um equilíbrio, as preocupações logo se evaporam. Bom, por que eu vou me preocupar com isso daqui? Vou dar um exemplo para você. Por que eu vou me preocupar com meu filho se ele já sabe se cuidar? Ele é maior de idade. Ele é um bom filho. E ainda que não seja um bom filho, eu não tenho controle sobre a vida dele. Por que eu vou andar preocupado a ponto de ficar vigiando, a ponto de saber com quem ele está andando?
existem coisas que não estão no nosso controle, que a gente não pode fazer. Então, é mais ou menos aí. Quem tem um equilíbrio emocional sabe que tem certas coisas que não estão no nosso controle. Mas o problema aqui é a falta de equilíbrio. É aquela antecipação. É achar que tudo é melhor que a vida dela. Não, a pessoa precisa trabalhar, mas o trabalho não é mais importante do que a vida dela. É o que o nosso Senhor nos ensinou aqui. Eu preciso ganhar dinheiro, mas o dinheiro, ele não é mais importante do que a minha vida. Eu preciso me vestir, eu preciso comer, mas eu não posso deixar que esses problemas externos venham atrapalhar a minha vida, porque eu não vou conseguir resolver nenhuma coisa nem outra. Agora, é claro, obviamente, que existe o problema. A pessoa está desempregada, ela está ganhando pouco, ela tem um problema familiar. É claro que os problemas existem, mas o que ele nos ensina aqui é que você não é Deus, eu não sou Deus, nós não temos o controle de nada, a gente não sabe o do amanhã. O ansioso, ele vive uma vida já no futuro. Ele se projeta para o futuro, e o mais, ele se projeta no futuro com problema. Ele se projeta no futuro com a imagem de que tudo vai dar errado. Ele cria uma fantasia de que tudo vai dar errado na vida dele. Você sabia que de 80% a 90% dos nossos pensamentos eles são negativos, segundo a ciência? E o mais, a maioria deles não vão acontecer. Eles não vão acontecer. Então a nossa mente ela começa a fantasiar, projetar coisas que não vão acontecer de forma negativa, e a gente acaba ficando ansioso e desesperado. Então, o que o Senhor nos ensina aqui? Olha, nós somos mais importantes do que qualquer coisa nessa vida para Deus. Para Deus nós somos muito mais importantes do que qualquer coisa. Então, assim como Ele cuida das aves, e não falta nada para eles, Ele quer cuidar de você também. O que é cuidar? É cruzar os braços e deixar que Deus faça tudo? Não, cuidar é o seguinte: Deus, eu coloco o meu desejo, eu coloco as minhas preocupações, eu coloco a minha vida nas suas mãos. Vou confiar e eu vou fazer o que tiver que ser feito. O que tiver no meu alcance, o que tiver no meu controle, eu vou controlar. Mas o Senhor dirige a minha vida. O nosso Senhor nos ensinou uma coisa: o homem faz planos, mas a resposta vem da boca dele. E ele disse mais: é Ele que endireita as nossas veredas, é Ele que endireita os nossos caminhos. O importante é você começar, o importante é você ir, para Ele poder ir trilhando e arrumando o seu caminho. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, vem dele. Então, a gente tem que sim trabalhar para o futuro, construir uma vida para o futuro. Temos que sim se preocupar com a nossa família, ensinar eles ao caminho que se deve andar, mas não a ponto de querer controlar tudo e no fim não acabar controlando nada. Ok? Então, eu gostaria agora de convidar você a uma oração. Medita junto comigo nessa oração, porque eu tenho certeza que quando terminar, essa ansiedade ela vai passar. Ok? Então vamos aí aonde você está. Vamos falar com o Senhor. Vamos falar com aquele que pode nos ajudar. Ele leve os seus pensamentos e o que está aqui dentro, a ansiedade que está aqui dentro, as preocupações. Coloca diante dele agora. Coloca diante dele, fala o quanto você precisa que ele te ajude. Como um turbilhão que me ataca e